gente vai fazer um bate-papo aqui com os professores, justamente para eles responderem essas dúvidas que vocês têm. Além disso, galera, hoje a gente vai lançar as nossas apostilas, as queridíssimas apostilas do Aprovado na Federal. Então, se você vai prestar o vestibular da UEA ou da UFAM esse ano, não perde essa live, porque a gente vai te dar um cupom de desconto exclusivo para que você compre a nossa apostila com um desconto absurdo. Vamos começar, então? A primeira pergunta vai para o professor Vitinho, né? A gente vai começar falando sobre produtividade nos estudos. Vitinho, é o seguinte, a maioria dos alunos tem dificuldade em relação à questão da produtividade nos estudos, a maioria dos alunos se perde ou não consegue manter uma rotina muito produtiva. E aí eu queria saber de como que a gente faz, como que o aluno faz para ser produtivo, né, no ano de vestibular. Olá, tudo bem? Uma ótima noite a todo mundo que está assistindo a gente. Para quem não me conhece, sou o professor Vitor Albuquerque, sou professor de Química, né? Sou formado pela Universidade do Estado do Amazonas, beleza? E trabalho, né, com vestibular já tem ali uns 7 anos, tudo bem? Estou trabalhando aí em 4 instituições, tenho a minha salinha de Química. Então, assim, hoje estou trabalhando aqui justamente para tentar falar para vocês um pouquinho sobre a produtividade. Como a própria Marina diz, né, eu sou uma das pessoas mais produtivas que ela conhece, justamente por conta da quantidade de locais que eu trabalho e da quantidade de coisas que eu faço, beleza? Mas assim, nada disso, né, meus amores, vem ali com um tipo de produtividade falha. Né? Eu peço que vocês entendam isso. Justamente porque existe todo um planejamento por trás para que a gente consiga, da maneira mais estratégica possível, abordar as coisas durante o nosso dia a dia. Então, assim, eu tenho um planejamento que ele é dividido por planners, né? Então, geralmente eu tenho um planner que ele é diário, um planner semanal e um planner mensal para poder dar conta de todas as coisinhas que eu tenho que fazer. Essa estrutura de organização, ela me ajuda muito, né? Então, assim, todas as vezes que eu tenho alguma atividade que ela é nova, eu vou inserindo nesse planner para poder verificar tudo relacionado ao meu dia, à minha semana e aos meus meses. Quem é aluno da salinha, por exemplo, recebe um cronograma anual com todas as aulas que eu vou dar durante as 34 semanas de curso. Então, assim, geralmente eu sou bem planejado. E esse tipo de planejamento eu sempre tento incitar nos meus alunos, porque planejamento é a alma do negócio, né? Meu querido professor Herculano aqui vai estar falando sobre método de estudo, então nada mais, nada menos, né, do que a melhor coisa é aliar o método de estudo a um planejamento adequado. Então, essa daí é uma das grandes dicas que eu tenho para vocês nessa noite. Beleza? Beleza, Vitinho, show de bola. Então, assim, dentro dos nossos stories, como eu falei, a gente fez perguntas para os alunos, né, para que eles pudessem perguntar para vocês, obviamente, qual a opinião de vocês sobre os determinados temas que a gente delimitou aqui para vocês. E aí o Antônio Gama perguntou: como diminuir a procrastinação? Vamos lá, esse daí é um tema que até, né, meu querido Paulo pode conversar com vocês, porque assim, gente, é normal, né, professora? A gente tem ali todo um aparato que tira a gente do foco, né? Essa que é a grande verdade. Então, todas as vezes que a gente tá ali tentando estudar ou algo do tipo, sempre tem alguma coisinha que tira a gente do foco. Isso daí é normal. Mas assim, gente, eu acho, muitas vezes, toda vez que eu tô me perdendo do foco, uma das coisas que eu sempre penso é pensar no meu objetivo, né? Focar no meu objetivo é uma das coisas assim que mais me agrega valor durante meu dia. Quando eu tô pensando ali, tipo, fazer uma atividade que não vai me contribuir muito, né? Quando eu tô ali querendo perder minhas forças, eu lembrar do meu objetivo é uma coisa muito importante. Mas assim, uma das coisas que eu digo sempre para os meus alunos é tentar não eliminar, mas diminuir a quantidade de estímulos que a gente tem durante o dia. Então, assim, se você colocar o seu celular no modo foco, por exemplo, para você passar ali aquele tempo, né, estudando direitinho, ter, né, todo um planejamento diário, eu acredito que você consiga dar acesso a todas as coisas. Mesmo tempo de você olhar no vestibular e tudo mais, estudar e tudinho direitinho. Eu Né? posso dar uma dica? Pode Posso sim. dar uma dica? É o seguinte, quando a gente trabalha, tem muitas atividades, como você está dizendo que tem. Uhum. Se você não tiver um foco, se você não tiver um objetivo, você se perde. E uma organização, um método, uma organização. Você tem que saber onde você vai chegar. Senão você não chega a lugar nenhum. Então, eu vou dar só um exemplo. Um dia eu estava com muitas atividades para fazer na escola, muitas atividades. E eu deitei no sofá que tinha lá e comecei a procrastinar, né? Eu disse, eu vou dar um tempo aqui, estou muito cansada e tal. Eu estava lendo um livro, que eu leio várias vezes esse mesmo livro, é Seja Foda, esse livro. Então, quando eu peguei, eu digo, vou já ler mais uma página desse livro. Quando eu li esse livro, eu dei um pulo do sofá. Eu não posso procrastinar. Então, Justamente. tem algumas ideias, alguns autores que motivam muito a você ser cada vez melhor, né?
Então, leia Seja Foda, que você vai, não procrastina nada, entendeu? Dica de Dica leitura perfeita, da cara. professora Gliceriana. Pronto. Né? Funciona. olha Funciona bem, bastante, né? A gente funciona. tem vários teóricos que falam sobre o assunto. Então, assim, um dos exemplos é... Minha mãe brigava sempre comigo. Cara, bicho, tu estuda 30 minutos e depois tu vai tocar uma música, né? Eu sou músico. Então, eu estudava 30 minutos rapidinho, resolvi uma questão e ia tocar uma música. Mas, assim, às vezes não é nem procrastinação. É porque o nosso cérebro, ele trabalha de maneiras Precisa diferentes. de uma Né? Ele pausa. precisa de um tempinho ali para Break. poder, né, Sim. se restabelecer e Com tudo certeza. mais. Né? O professor Paulo vai falar depois sobre saúde mental, então a gente precisa Realmente. avaliar Eu esses acho que processos. nesse caso aí não é nem procrastinação, não é um método, um jeito É um diferente método de que a gente aprender, tem, né? que hoje jovem aprende diferente da nossa época, né? Tanto eletrônico, tanta novidade, por exemplo, se eu estiver lendo e tiver algo ligado, eu me desligo completamente. Já os meus alunos conseguem fazer tudo automaticamente, né? A gente sempre Eles vê nos conseguem- cursinhos, né? É verdade. O fone, e a professora, durante a aula, eu posso usar fone? Não, não pode usar fone. Mas eles conseguem, porque é normal, é a Sim, tecnologia que está ali na vida deles, a dinâmica da vida deles. A gente já nasceu nessa geração, É, né? Então a É um gente tá desafio acostumado com a desse interação. encontro de gerações, né? Porque Sim. existe um ensino que era um ensino mais tradicional Uhum. e hoje ele é inserido dentro desse ensino mais tecnológico também. A gente Com tem que certeza. tentar equilibrar. Métodos Conciliar, né? diferentes, né? E jeitos diferentes de aprender. O importante é você encontrar o jeito que dá certo para você e você, com ele, aprende, não é? Com Justamente. certeza. Vamos para a próxima pergunta, então? Podemos sim. Próximo tópico. Então, a Sui no Veste perguntou: ser produtivo é igual a estudar por mais tempo no dia? Então, assim, porque as pessoas geralmente têm essa ideia, né? De que, eu estudo 10 horas por dia líquidas. Eu não sei como as pessoas fazem isso, mas enfim. Então, eu sou super produtivo, só que eu acho essa ideia absurda, né? Humanamente impossível, biologicamente absurdo. O cara estudar 10 horas por dia, sendo que ele não vai conseguir assimilar tudo aquilo, sabe? E aí eu queria saber a tua visão sobre isso, né? Ela perguntou aqui justamente isso. Justamente sobre Se estudar mais horas por dia é sinônimo de ser produtivo. Sinônimo de ser produtivo, de fato, né, de ter uma produtividade aumentada, em minha opinião, eu acho que a maioria, né, dos professores aqui concorda, é em relação à qualidade de estudo, não à quantidade. Então, assim, na minha opinião, se você estuda poucas horas, 2, 3 horas por dia, mas você consegue assimilar todo o seu conteúdo e você consegue dar conta de todo o seu planejamento diário, naquele tempo, para mim é ótimo. Mas, obviamente, cada pessoa tem o seu tipo de planejamento. Eu não posso também colocar a minha metodologia para a professora Gliceriana, que a professora Gliceriana também vai encontrar certas dificuldades, ou o professor Paulo. Né? Cada pessoa tem um tipo de planejamento específico que se sente mais à vontade. Tem gente que consegue estudar 5, 6 horas ali, colocou o fonezinho, foi lá e arregaçou as questões. Eu, por exemplo, não sou assim. Eu não consigo ter aquele máximo foco durante muitas horas seguidas. Mas, né, justamente porque nasci nessa geração, né, que a gente basicamente não parece, mas eu tenho 23 anos. Então, assim, eu nasci nessa geração em que a gente tem estímulos o tempo todo. Então, eu entendo muito vocês, porque um dia desses, né, eu tava sendo vestibulando ali, inclusive aluno da professora Gliceriana, né, a maioria da redação. Então, assim, meus amores, cada pessoa tem um planejamento específico, né? Então eu peço que vocês respeitem muito o tempo de vocês e não achem muitas vezes que só porque eu tô fazendo menos, né? Só porque eu tô estudando menos que o meu amigo ou menos que aquele meu, né, concorrente do cursinho, digamos assim, eu tô fazendo menos do que ele. O que importa é que você tenha qualidade de estudo e que você consiga assimilar todas as informações naquele período de tempo. Tudo bem? Então, essa daí é uma das coisas mais importantes. Colaborar também? Pode sim. Vocês podem me ir puxando a cordinha. É porque a gente vai conversando. Não, é porque eu acho que eu aqui sou a mais experiente, Sim, né? sim. Não que eu seja velha, não, né? Mas é o seguinte, tudo que você disse é muito verdade, mas é assim, olha, tem gente que sabe estudar e tem gente que não sabe estudar. Isso é verdade. É como você falou, qualidade. Então tem gente que estuda 6 horas e outra estuda 2 horas, e aquele que estudou 2 horas aprendeu muito Sim. mais. E a minha disciplina, modéstia à parte, né? Como trabalha com a parte da interpretação e tudo, faz você sabendo ler, interpretar, entender o que você leu, você vai estudar menos e com mais qualidade e vai aprender mais, né? Eu lembro quando eu fazia o ensino médio, eu tinha uma colega que estudava o dia inteiro e quando vinha a nota dela era lá embaixo. Eu estudava muito menos do que ela e tirava a nota lá em cima. Então, ela não sabia estudar, ela não sabia interpretar, ela não sabia o que estava lendo, entendeu? Então, a leitura, a interpretação faz toda a diferença e a capacidade de resumir as ideias principais. Entendeu? Eu acho que Provavelmente. isso, com a gente de exatas também, né, Rolando? Quando a gente está falando sobre, muitas vezes, quando a gente está resolvendo um problema, os alunos, eles muitas vezes não se perdem, pelo menos comigo na química, não se perdem na matemática. Eles se perdem na interpretação de texto da Justamente. questão, né?
Uma coisa assim que eu queria compartilhar aqui até da minha experiência, eu percebo que com o tempo a nossa forma de aprender vai mudando também. Antes eu, por exemplo, era um rato de cursinho, né? Porque eu estudei para prova de medicina, na minha época de vestibulando, eu vivia em cursinho. Tipo assim, a aula era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu tava no cursinho porque eu aprendi ouvindo. Então eu precisava que alguém falasse para eu poder assimilar aquela informação. Com o passar do tempo dentro da faculdade, eu percebi que isso foi mudando, porque eu quase não tinha mais alguém para me ensinar de uma forma tão presente quanto eu tinha no cursinho, porque o professor do cursinho é aquele cara que basicamente está lá contigo, pega na tua mão, consegue tirar dúvida. Na faculdade é muito raro Foi ter esse ficando mais momento com o autônomo, professor. né? Tu vê uma vez na semana, e aí a maioria das vezes não tem tempo para conversar muito contigo, às vezes tem até vergonha de falar, pô, eu vou perguntar isso pro meu professor. E aí eu percebi que vai muito da gente sentir isso também. O que está acontecendo comigo? Qual é a minha forma que eu mais guardo os conteúdos? E aí, só para finalizar, eu voltei a ser estudante de novo, né? Assim, dentro da medicina, a gente nunca para muito de estudar, obviamente. Mas eu comecei a estudar para fazer provas agora. E aí eu voltei basicamente para a vida de vestibulando, sobre essas técnicas, etc. E uma das coisas sobre as monitorias que eu pego hoje em dia com médicos é justamente isso, que o tempo de estudo, ele não necessariamente reflete uma produtividade. Porque tem muito aluno que fica preso à teoria justamente às vezes porque tem medo de não saber tudo. E é esse que é o erro. Porque além de você estudar, ter o seu tempo de estudo, você precisa ter a produtividade, que é justamente fazer questões. Então, às vezes, como ele acha que ele não domina o assunto, ele evita, ele foge da questão. Então, ele não treina. Às vezes, ele tem medo de conversar com os amigos dele. E essa troca de conteúdos entre os alunos é muito positiva. E aí diminui mais ainda a produtividade dele. E, por fim, ele, às vezes, também evita determinadas situações que seriam de aprendizado, que seria o erro. Né? Então, assim, ele foge totalmente da situação do erro, ou ele se julga muito quando ele erra, quando na verdade aquilo é uma oportunidade que ele teve. Eu concordo plenamente contigo, porque assim, a maioria dos estudantes, eles gostam de se manter na zona de conforto e ficar só naquela questão do estudo ativo, do estudo passivo, na verdade. Existem dois tipos de estudo, basicamente, o estudo passivo e o estudo ativo. O estudo passivo é basicamente tu estudares a teoria, assistir a aula, enfim, realmente entrar em contato ali com o conteúdo, tanto pela primeira vez quanto pela segunda vez, a revisão. E geralmente os alunos, eles ficam presos nessa questão de ficar estudando e pensando, eu não sei a matéria, talvez eu tenha que revisar de novo. E a gente tem que se colocar, sair da zona de conforto, sabe? A gente tem que se colocar à prova e fazer questões, porque no final das contas, o vestibular é feito de questões. Se você não fizer questões, você não vai ser aprovado, e isso é uma verdade universal. Não adianta você ficar assistindo 1 milhão de aulas e lendo resumo, e lendo teoria, e ir no livro. Não vai, cara, você não vai passar, você precisa fazer questões, porque é isso que vai te aprovar. Quando você faz questões, você ativa várias partes do seu cérebro que são ali, vão ser responsáveis por você conseguir memorizar mais as coisas, você vai se esforçar mais para aprender as coisas. Então, assim, você vai internalizar muito mais as coisas fazendo questões, né? E é justamente esse o intuito aqui, né? Da gente falar de estudo ativo, que é o que a gente acredita, né?